Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, mais uma vez compartilhando uma porção preciosa da Palavra de Deus. E antes de começarmos o texto da meditação, vamos estar orando ao Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem nos guardado, tem estado conosco em cada momento. Agora queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e te pedir, Senhor, que essa palavra seja uma palavra de ânimo, encorajamento para cada um de nós, que ela venha ao encontro das nossas necessidades e que nós possamos nos sentir, através dessa palavra, mais próximos de Ti. Continua, Senhor, visitando e cuidando de cada um dos meus irmãos. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 19. Uma palavra muito conhecida que diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos via padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Esses dias estava meditando um pouquinho no que significa ter ânimo, e eu gosto muito dessa palavra que nos conclama a termos ânimo. Ânimo é a capacidade de vencer a adversidade em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando a situação não é favorável a nós e nós não desistimos, não nos entregamos, mas continuamos nos esforçando para vencer. E eu sei que temos vivido dias em que há momentos em que o ânimo nos falta. E eu, conversando com alguns irmãos, eu ouvi alguns compartilhando que têm sido dias difíceis, e eu fiquei pensando que verdadeiramente têm sido dias difíceis, mas que cada um vive esse dia difícil, cada um tem experimentado esse momento de uma forma diferente. A intensidade não é a mesma para todos. E eu sei que muitas vezes, quando alguém vem compartilhar uma situação conosco, o nosso impulso natural é dizer que eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. E, na verdade, nós nunca conseguimos verdadeiramente mensurar o que o outro está passando, entender o que o outro está sentindo, qual é a intensidade do que ele sente. Principalmente para mim, que tem uma certa resistência para a dor, então aquilo que dói para mim não dói tanto quanto dói para você. Aquilo que dói um pouco para mim, para você dói muito mais. E às vezes a gente, no desejo de se colocar no lugar do outro, de mostrar empatia, a gente acaba cometendo essa falha de dizer que sabe. E muitas vezes nós não sabemos. E diz o texto que essa mulher estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Um momento em que para ela não havia mais famílias, talvez não houvesse mais amigos, remédio, médico, dinheiro, recursos que fossem possível para mudar a sua história e a sua trajetória. Aquela mulher estava enfrentando o isolamento, mas não só o isolamento, o abandono, a falta de perspectiva de algo que pudesse mudar a sua história. Mas ela trazia consigo uma centelha de fé, uma centelha de esperança, que se ela tão somente conseguisse se aproximar do Mestre, tocar na orla do seu vestido, a sua vida seria transformada. E quantos de nós nesse momento estamos angustiados e até mesmo sem esperança? Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela vem ao encontro da minha necessidade e da sua necessidade, dizendo que o que nos salva é a fé, não a fé
em pessoas, não há fé em situações, não há fé em governo, mas a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós depositamos a nossa fé em Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode. Aquela mulher, ela durante 12 anos, ela estava sendo acometida por uma enfermidade que dia após dia consumia não apenas os seus recursos materiais, mas também consumia a sua energia e o seu vigor, consumia o seu relacionamento, a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, de estar em meio às outras pessoas, porque as pessoas olhavam para ela e tinham medo de se contaminar, não queriam tocar naquela mulher porque poderiam estar se tornando impuros e sendo impuros também estariam destinados à mesma sorte que ela, estar afastado do convívio de outras pessoas. E aquela mulher, diante daquela situação que a cada dia só piorava, ela poderia pensar que para ela a única situação era desistir de tudo, quem sabe desistir da própria vida. Mas ela não pensou assim, porque aquela mulher certamente ouviu falar que existia um Deus, que mandou o seu único filho a essa terra e que se ela tivesse um encontro com ele, que se ela tocasse na orla das suas vestes, ela ficaria curada daquele mal. Aquele mal que afastava do convívio das pessoas, aquele mal que fazia com que ela não tivesse como se sustentar, se manter, aquele mal que roubava a sua alegria, a sua disposição, o seu vigor, aquela enfermidade que abatia sua alma. Se ela tivesse um encontro com o Senhor, se ela tocasse apenas da sua veste, ela poderia ser transformada. Quantas vezes estamos passando por situações, talvez você esteja aí nesse momento se sentindo sozinho, abandonado, isolado, esquecido pela sociedade, esquecido pelos seus amigos, esquecido pela sua família, achando que para você não há mais solução, que para você não há mais esperança, que quando tudo isso acabar, o que vai restar, nada restará, não haverá para você um futuro, não haverá para você uma chance, uma oportunidade, e talvez você esteja pensando que a melhor solução seja desistir de tudo, entregar-se à própria sorte. Mas Deus fala para você nessa hora que Ele é a solução, que Ele é a esperança para a sua vida, que Ele é a resposta para os seus dilemas, que Ele é a resposta para os seus problemas, que ainda que as outras pessoas que estejam olhando para você de longe não entendam o que você está passando ou pense que entenda o que você está sentindo, Deus sabe exatamente o que você precisa receber. Deus continua de braços abertos, assim como Ele estava ali pronto para receber aquela mulher. E diz a palavra que ela toca, e ao tocar, virtude sai do Senhor Jesus Cristo. E o poder, essa virtude que sai do Senhor, cura a enfermidade daquela mulher. E Ele diz para aquela mulher que tem bom ânimo, minha filha, tem bom ânimo, meu filho, tenha bom ânimo, meu querido irmão, minha querida irmã, porque a fé no Senhor Jesus Cristo tem poder para salvar, a fé no Senhor Jesus Cristo tem poder para transformar qualquer situação, a fé no Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua história, como mudou a história daquela mulher, pode mudar a sua história nessa hora, basta você crer. Se agarre com todas as suas forças, assim como eu creio que aquela mulher fez isso, naquele momento decisivo, naquele momento em que mais nada, que nenhum recurso humano era possível para mudar a sua história, para mudar a sua situação. Ela se agarrou na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, reuniu todas
todas as suas forças e caminhou em direção ao Senhor. E eu quero convidar você a caminhar em direção ao Senhor. Eleve os seus olhos para o Senhor, volte-se para Ele, peça a Ele, clame a Ele que intervenha na sua vida, e Ele certamente fará com você o mesmo que Ele fez com aquela mulher. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus com fé, Deus se agrada. Deus se agrada daquele que confia. Deus se agrada daquele que vê nele a esperança e a resposta para a sua situação, para os seus dilemas. Deus se agrada quando nós demonstramos para Ele que dependemos dEle e que precisamos dEle. E Ele não nos despede de mãos vazias. Ele vem ao nosso encontro e ministra a sua graça sobre as nossas vidas. E Ele ministrou a sua graça sobre a vida daquela mulher. E Ele disse: minha filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher, ao receber aquela palavra, desde aquele instante em que ela recebeu a palavra, ela ficou sã. E se você, nesse momento, acolher essa palavra, ela é poderosa também para trazer cura sobre qualquer área da tua vida. Basta crer. E nessa hora que você possa confiar nesse Deus. E eu quero orar por você. Eu quero orar a teu favor para que Deus fortaleça você, para que você reúna todas as suas forças e se apresente, toque, peça agora ao Senhor para que Ele ministre a sua graça sobre a sua vida, trazendo cura sobre a sua enfermidade. Soberano Deus, amado Pai, nessa hora, Paizinho querido, eu estou orando, intercedendo a favor do meu irmão, da minha irmã, desse homem, dessa mulher, desse jovem, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Paizinho querido, Tu conheces, Senhor, o seu coração, Tu sabe o quanto anda abatido, entristecido, pensando em desistir, pensando em parar, mas nós cremos que nessa hora Tu estás com o seu ouvido atento e que Tu pode transformar essa vida, assim como aquela mulher que sofria durante 12 anos, ela tentou de tudo que estava ao seu alcance, até que ela entendeu que não podia mais lutar com as suas próprias forças, que ela precisava de ajuda, e não era uma ajuda qualquer, precisava ser a ajuda de alguém especial, do Salvador. Ela foi ao encontro do Senhor. Essas pessoas estão nesse momento indo ao teu encontro, Senhor, e eu quero te pedir que nessa hora a tua mão de graça, a tua mão de misericórdia seja estendida sobre essas vidas, Senhor, restaurando-lhes, Senhor, nessa hora a fé e a esperança, alcançando-as, Senhor, nas suas necessidades, e que elas possam ser curadas, que elas possam ser restauradas nessa hora, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim eu oro e assim eu creio no teu agir e no teu mover sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Que você possa estar compartilhando essa palavra de fé e de esperança, que você seja um canal de bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.